Acompanhe agora. Viva Fé! Muito bem, estamos iniciando mais aqui um programa Viva a Fé, hoje trazendo algo muito especial para o meu coração como irmão e também para todos nós. Então quero agradecer a sua audiência nesse podcast, que você possa também compartilhar com mais pessoas ou chamar mais alguém para poder fazer parte. Muito bem, vamos à apresentação. Seu nome, quem é e você? Eu sou o Tatá, o pessoal me chama por Tatá. Meu nome é Tácito Coutinho. Estou na Renovação Carismática desde 1981. Participo ativamente da renovação durante esse período todo. Eu sou de uma comunidade, nós temos uma comunidade em Pouso Alegre, comunidade Javenice, que é uma rede de comunidades. A comunidade da onde eu fico é a comunidade Teotocos em Itajubá. Nós somos mais de 60 redes hoje em dia, comunidades da rede hoje em dia. E a experiência que nós temos é a experiência da renovação carismática, batismo no Espírito Santo, vida no Espírito, carismas. Que maravilha. Então, nosso querido Tatá, Tácito Coutinho. Tatá, você é um exemplo para mim. Aprendi muito com você, tenho um respeito muito grande, um amor muito grande por você. Você iniciou a renovação carismática católica em que ano? 1971. E qual foi essa experiência de renovação? Uma experiência de oração. Na realidade, eu saí do quartel, né, em 1970 eu servi quartel. Saí do quartel sem eira nem beira. E fui para o movimento jovem, TLC, Repique na época, Reflexão para a Inovação Cristã, que era um movimento que tinha em Itajubá. E dentro do Repique, porque o Repique era ligado ao TLC, o padre Haroldo Ram, que é o fundador do TLC, que tocava o TLC, tinha começado a fazer as experiências de oração em 1970. Porque era um segundo passo para a turma que tinha feito o TLC. E, portanto, era natural que eu saísse do TLC e fosse para fazer uma experiência de oração. E fiz a experiência de oração em 71. Acabei de sair do quartel, entrei na comunidade jovem, tive uma experiência de conversão e fui para fazer a experiência de oração como um aprofundamento da conversão da comunidade jovem. Aí, em 71, fiz a experiência de oração e começamos. A renovação naquela época não era um movimento eclesial ainda, era uma espiritualidade, uma experiência de Deus que era dada aos diversos movimentos. Em 74, eu fui para o Congresso Nacional de Renovação Carismática, o primeiro Congresso Nacional de Renovação. Esse congresso deu origem ao movimento eclesial Renovação Carismática. Então eu estou no congresso que gerou isso. Quem pregou o congresso foi o padre De Grandes. Quem coordenou foi o padre Haroldo. O padre Eduardo estava começando a chegar, recém-ordenado padre, estava começando a chegar na renovação e assumindo a coordenação da renovação. O padre Jonas, ele estava já na renovação também, assumindo o movimento de renovação. É a turma do começo. Fui eu, o Beteu, Carlos Alberto e o professor Felipe Aquino, na época estudante Felipe Aquino. Que maravilha. Você viu assim que a renovação, então, nessa época foi algo importante para a Igreja Católica? Foi a grande resposta para a Igreja, porque a Igreja, na época, era baseada nos movimentos eclesiais. A renovação era uma espiritualidade desses movimentos eclesiais. Então, na realidade, você entrava para a Igreja através dos movimentos de cursilho, TLC, esses movimentos eclesiais que tinham as suas diversas comunidades. A renovação não era um movimento eclesial. Ela se torna um movimento eclesial que propõe a vida no Espírito, etc., a partir de 74. 74. O que foi isso na vida do Tatá? A minha vida inteira foi voltada a isso. Em 71 eu fiz a experiência de oração. A nossa comunidade jovem em Itajubá passou a beber da renovação como espiritualidade do movimento jovem, chama Repique, o movimento jovem que nós participávamos, e do Repique eu vim para a renovação como movimento por causa do Monsenhor Mauro, que era o vigário-geral, e começou a renovação diocesana. Aí eu vim por causa do Monsenhor Mauro a trabalhar na renovação diocesana. Que foi um marco na sua história. Que foi um marco na minha história. Fiquei junto com até então, a partir de 75, eu começo a renovação carismática da Diocese de Pouso Alegre e permaneço lá até hoje. Que maravilha. O Tatá, houve um marco que a renovação carismática estava pegando fogo no Brasil todo e no mundo, principalmente no Brasil.
Chegamos aqui a quantos milhões de pessoas? 10 aqui? milhões. 10 milhões de pessoas em grupo de oração E carismática. esse dado não é um dado da renovação, é um dado que a revista Veja deu. Uhum. Alguns jornais e a Veja publicou uma reportagem falando que são 10 milhões de participantes de grupo de oração no Brasil, estimado. Hoje nós sabemos, Tatá, que muita coisa mudou Sim, para sim. melhor e muita coisa não mudou para melhor. Qual foi esse marco que começou a decair um pouco a renovação? Quando a renovação ela deu passo para as comunidades de renovação, porque a experiência do Espírito tem que nos conduzir à vida de comunidade. E aí houve um racha, não é bem um racha, mas houve uma certa discrepância entre o ser renovação comunidade e ser renovação movimento eclesial. Então um grupo bastante significativo da renovação fez a opção pela renovação como um movimento eclesial, como permanece até hoje. E parte dos elementos da renovação optaram por fazer um caminho de comunidade e saíram para a formação das diversas comunidades, inclusive eu anuncio. Uhum. O Tatá me diz uma outra coisa assim, a renovação carismática ela existe a partir do batismo do Espírito Santo e suas consequências. Renovação carismática, batismo no Espírito Santo e vida no Espírito, isso é renovação carismática. O movimento renovação carismática é uma expressão, porque pode ter outras expressões de renovação carismática, porque o que caracteriza a renovação carismática não é grupo de oração. O que caracteriza a renovação carismática é batismo no Espírito Santo e vida no Espírito. E isso está um pouco esquecido hoje? Completamente. Porque o meio, que é o grupo de oração, se tornou o instrumento de nossa identidade. A nossa identidade não é grupo de oração. Nossa identidade é batismo no Espírito Santo e vida no Espírito. Batismo no Espírito Santo e vida no Espírito, você pode viver isso em grupo de oração, como você pode viver em pequenas comunidades, como você pode viver na Assembleia Pastoral Paroquial, como você pode viver na vida familiar. Porque é uma graça, é uma experiência da graça redentora de Jesus Cristo. Então é batismo no Espírito Santo e vida no Espírito. Essa é a identidade da renovação. O grupo de oração é um meio para que essa identidade seja favorecida ou esteja disponibilizada por fiel. Eu vejo também, Tatá, que a gente não pode manipular, a experiência é pessoal, né? A experiência é cada um. Cada um tem um jeito, cada um tem uma experiência. O que é comum a todos é a experiência do Espírito, que leva à vida nova e à vida cristã. Isso é comum. Agora, como vai se viver isso e como se processa isso, isso é cada um. Eu percebo assim que muitos anos atrás a sociedade toda reconhecia os grupos de oração, a renovação carismática. E hoje parece que não tem muito reconhecimento. O que aconteceu, afinal? O processo de institucionalização. A coisa ficou muito burocratizada. Organizou demais, organizado demais. Se perdeu a liberdade do Espírito. Agora é a hora do batismo no Espírito Santo. Olha, marcava a hora, né? Quem batiza no Espírito Santo é Jesus Cristo. Portanto, é Ele que marca a hora, não somos nós. Eu posso pedir. Quanto tempo os apóstolos se reuniram para serem batizados no Espírito Santo? Jesus Cristo falou, permaneçam em Jerusalém até serem batizados no Espírito Santo. E subiu ao céu. Isso aos 40 dias de sua ressurreição. E foi nos 40 dias que o Espírito baixou? Não, baixou nos 50. Então eles ficaram 10 dias esperando. Foi no tempo que o Senhor quis. E fiéis, né? E fiéis. Então não adianta você determinar que o batismo no Espírito Santo vai acontecer assim, 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 não. Nem na hora, nem no dia, né? Não, é uma graça que Deus vai dar. Você tem que pedir, Ele vai dar. Porque Ele não vai se negar isso, porque é promessa dele. Então, você querer controlar, estabelecer critérios, estabelecer modelos, parâmetros, você acaba fugindo do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele é o inusitado, é aquele que vem sem a gente esperar, é aquele que faz as coisas acontecer sem nossa causa. E eu também, outra coisa que queria perguntar para você, porque houve um tempo que houve uma preocupação muito grande dos bispos e padres com relação à renovação carismática, né? Sim, sim. Era uma novidade também? Além de ser uma novidade, era uma coisa que não se sabia o que ia dar. Onde ia chegar? Então, nós temos que ver que o contexto da renovação carismática no Brasil passa também pelo contexto político, social que nós vivíamos na época. Nós não podemos esquecer que nós tivemos uma ditadura que estabeleceu um regime militar
extremamente difícil e dolorido e violento para a sociedade. E foi exatamente junto com essa ditadura militar que surge em 64 e que começa a renovação carismática em 70. Em 64 e 70, exatamente, começa a renovação carismática. Então, isso parecia que a renovação carismática, uma renovação carismática que surge a partir da pregação de elementos norte-americanos, porque não podemos esquecer que a primeira experiência de batismo no Espírito Santo se deu em 60 e pouquinho, nos Estados Unidos, do Kesney, começa lá. Aí você tem uma ditadura militar sendo imposta no Brasil. E aí você tem um movimento norte-americano... Não foi aí que surgiu que a renovação nasceu dos americanos? Exatamente. Diz que nós fomos financiados pelos americanos para quebrar a resistência da teologia da libertação. Aparece a ditadura militar, contra a ditadura militar a reação da sociedade, que acaba se encostando na teologia da libertação, e aí aparece a renovação. Parece que a renovação é um contraponto da reação nacional contra a ditadura. Então a renovação era a ditadura. Então o movimento contra a ditadura passou a ser a teologia da libertação. E o movimento da ditadura passou a ser a renovação carismática. Então nós éramos o quê? Os conservadores. Porque a nossa prática religiosa, ela é de fato um pouco mais conservadora do que progressista. Porque nós falamos sobre oração, sobre conversão, sobre vida santa. E a preocupação social, embora exista, nós temos inclusive algumas obras publicadas nesse sentido, ela não é prioritária de nossa identidade. A prioridade de nossa identidade é o batismo no Espírito Santo, que é o fruto da conversão, da mudança de vida, a busca da santidade. E isso, na visão da teologia da libertação, é alienação. Então houve um choque entre a renovação carismática e sua proposta espiritual e a teologia da libertação e a sua proposta espiritual. Enquanto a proposta da renovação é uma proposta muito mais intimista, vamos dizer assim, a resposta da teologia da libertação é mais social. Então há um choque dos dois, isso até hoje. E essa promessa do Espírito Santo que Jesus deixou, como você mesmo já citou em Atos, em João, se eu não for, o Espírito não virá sobre vós. Depois acontece a grande festa de Pentecostes. É para essa pessoa que está nos vendo agora, essa promessa ainda hoje? É para todos nós. Inclusive, ela não é uma promessa que tem tempo de duração, ela é uma promessa permanente. Porque o tornar-se cristão implica em ter uma experiência do Espírito. Tornar-se cristão ativo implica em se ter uma experiência do Espírito. Porque o que aconteceu com os apóstolos? Os apóstolos foram evangelizados por Jesus Cristo durante 3 anos. Jesus Cristo morreu, não tinha nenhum junto com ele. A não ser João, que está junto com Nossa Senhora. Porque se Nossa Senhora não estivesse lá, João também não está. Então, todos sumiram. Mas foram todos eles martirizados, com exceção de João, todos foram martirizados depois que foram batizados no Espírito Santo. Então, aquilo que Jesus Cristo pregou se torna uma convicção, uma experiência existencial a partir do batismo no Espírito Santo. E isso se deu em Pentecostes. Então é uma maravilha para você que está nos vendo aqui. Tatá é um fruto muito grande. Tatá, fala um pouquinho sobre a implantação da Paulo Apóstolo, que nós tivemos a graça do seu convite de fazer parte dela no Brasil. Não, a Escola Paulo Apóstolo é exatamente um projeto de formação, porque você tem a experiência do Espírito, a gente o Atos dos Apóstolos, capítulo 4, capítulo 2. Você tem lá, a primeira parte, a experiência do batismo do Espírito Santo. O Espírito Santo é dado. A segunda parte, Pedro prega, a missão. A missão é evangelizar. O batismo do Espírito Santo nos leva a evangelizar. A terceira parte é a vida cristã. A vida cristã é doutrina, comunidade, eucaristia e oração. Isso é vida no Espírito. Doutrina, comunidade, eucaristia e oração. Isso é vida no Espírito, que é onde nós devemos estar. Então, a partir da experiência do Espírito, nós assumimos a missão de evangelizar e assumimos o ser cristão, que é doutrina, comunidade, eucaristia e oração. O Tatá, eu prego às vezes isso, não sei se você concorda. Existe uma diferença entre religiosidade e espiritualidade? Existe. Religiosidade, você pode ser até macumbeiro. É uma religião. É uma religião. Segue as normas, segue... Estou falando contra nem a favor, estou falando que isso uma experiência de religião. É religião.
é uma experiência religiosa. Então, a renovação carismática pode ser uma experiência religiosa também, com as suas práticas. Mas ela tem uma espiritualidade. Pois é, ela se torna uma experiência autêntica de Deus quando ela gera essa espiritualidade. Agora, a prática de frequentar grupo de oração só pela atividade em si, não é. A experiência implica numa convicção interior, um conhecimento do mistério a partir de uma experiência que se faz dele. Então, se eu tenho essa experiência, eu sou isso na igreja, fora dela, na sociedade, no meu trabalho, lugar, porque no mundo. A experiência determina uma coerência de vida, determina um agir, determina um ser. E quando se tem uma experiência, existe uma mudança de ser. Nós sabemos que Deus faz o que Ele quer, onde Ele quer, da maneira que Ele quer, pelo seu Espírito. Mas se pudesse a gente colaborar com Deus, se fosse possível, o que precisava mudar? Olha, eu falei isso várias vezes em vários lugares. Se eu pudesse mudar alguma coisa em nós para facilitar a vida de Deus, eu ia tirar de nós aquilo que é mais precioso para Deus. Eu ia tirar a nossa liberdade. Eu preferia não ter liberdade para ficar atado, amarrado, preso à vontade de Deus e somente à vontade de Deus e não à minha vontade. Você acha que essa liberdade a gente fica dançando daqui para lá, dela para cá? É porque a nossa liberdade é que determina nosso amor, porque o amor é uma opção, o amor é uma escolha, o amor não é uma obrigação. E se eu não tiver liberdade, eu não tenho a escolha, não tenho a opção. Então Deus prefere nos dar liberdade para ter o nosso amor do que tirar a nossa liberdade e não ter nosso amor. Maravilha. E a sua comunidade javenice, como a comunidade Anuncia-me, irmãos há tanto tempo, cada um com o seu jeito, cada um com a sua missão, mas somos irmãos, uma mesma comunidade, né? E do mesmo, fruto da mesma experiência, batismo no Espírito Santo. O que você diz sobre as comunidades de vida, de aliança que existem? Eu acho que elas têm que ser acompanhadas, aquelas que não têm esse acompanhamento, mas é o caminho. O batismo no Espírito Santo nos leva a viver mais radicalmente a vida cristã. E a vida cristã é comunidade. Afinal de contas, a vida cristã é a vida de Deus. Deus é comunidade, é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus não é sozinho. Então, a vida de comunidade é a vida cristã. Então, se nós não compreendermos isso, nós vamos ter um rito, não vamos ter uma religião. A religião supõe uma vida de comunidade. Eu não sei se eu estou errado ou não, mas eu percebo que muitos são ritualistas, né? Vai para o rito. Ele fica na liturgia. E sai dali do mesmo jeito, ou até pior. Se a liturgia não for uma expressão da realidade da comunidade, e a comunidade ser a vivência dos relacionamentos entre irmãos, como acontece na Trindade, o rito vai o rito pelo rito, ele não gera vida. Agora, a vida na comunidade tem que gerar o seu rito. O rito ser uma expressão da vida de comunidade. E é uma nova experiência. Né? Essa é a liturgia. A liturgia é a expressão da vida espiritual de uma comunidade. Expressa a vida interior da comunidade. Isso tem o sentido da liturgia. Liturgia pelo rito, pelo rito. Tata, dá um recado sobre essa necessidade de todos nós ter o batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é o que Jesus Cristo falou para os seus discípulos. Aguardem em Jerusalém até receberem o Espírito Santo. Sem o batismo no Espírito Santo, a vida cristã é simplesmente um cumprimento de normas e de regras. A vida cristã, de fato, nos faz viver a promessa da vida nova que Jesus Cristo nos fez. Eu quero agradecer muito a sua presença conosco nesse podcast, vai trazer um benefício muito grande, um conhecimento muito grande para nós, mas o recado final seu. Deus nos ama, Deus nos ama. Amém. Tata, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua presença na comunidade Anuncia-me. Sabe que somos irmãos e estamos sempre dependendo da sua experiência, de tudo que você passou, que também não foi fácil, né? Não só na saúde, mas também na vida espiritual, de tantas coisas que vieram acontecendo, mas estamos aqui. E isso já é motivo de saber que Deus nos ama. Sim, eu agradeço a Deus a amizade, a acolhida. Somos grandes irmãos. Muito obrigado, Tata. Até a próxima oportunidade. Até a próxima. Você que está nos vendo, então compartilhe, mande também sua pergunta. Nós vamos aí respondendo pelo nosso WhatsApp. E muito obrigado à sua audiência. Um grande abraço e até o próximo Cobrando Vida e Fé. Amém.